Capítulo 3. Alan Simpson viu a chuva miúda caindo e seu coração se encheu de alegria. Deus lhe dizia que era o momento de livrar o mundo de mais uma mulher diabólica. O excitamento começou a dominá-lo. Caminhou pela chuva, apressado na direção do lugar onde sempre encontrava suas vítimas. Os jornais diziam que não havia qualquer ligação entre as vítimas, mas é claro que havia. Apenas a polícia era estúpida demais para perceber. Nunca descobriria qual era. O supermercado Mayfair ficava no coração de Whitechapel. Era o lugar onde encontrara todas suas vítimas. Alan Simpson entrou no supermercado. Percorreu os corredores devagar, observando as mulheres que enchiam os cestos de compras. Eram prostitutas, todas elas, fingindo ser esposas fiéis, comprando jantar para maridos ou companheiros que de nada desconfiavam, mas ele não se deixava enganar. Sabia o que elas eram, e uma delas morreria naquela noite. Observou-as para decidir qual seria. Havia uma mulher idosa de cabelos grisalhos escolhendo legumes. Havia uma jovem no balcão de carnes comprando bifes. E depois ele avistou o que procurava. Era uma mulher na casa dos 30 anos, de estatura mediana, de óculos. Usava saia e blusa bem justa. Será você, pensou Alan Simpson. Dentro de poucos minutos estará morta. Ela se chamava Nancy Collins. Era enfermeira e trabalhava no hospital a poucos quarteirões da sua casa. Nancy costumava trabalhar no turno da noite, mas aquele era o seu dia de folga e tinha um encontro marcado com o noivo. O homem com quem ia casar era caixeiro viajante. E não podiam se ver com frequência. Gostariam. Nancy aguardava ansiosa pela companhia do noivo naquela noite. Faria um bom jantar para ele. Todos os seus pratos prediletos, bolo de carne, purê de batata e uma salada. Ela comprara também um bolo de chocolate. Seria com certeza uma noite maravilhosa. Depois do jantar, em seu apartamento, ficariam ouvindo música. Ao terminar as compras, ela saiu com os braços cheios e descobriu que estava chovendo. Mas que droga, pensou. Espero que a chuva não estrague nada. Não trouxeram uma capa e seu apartamento ficava a 4 quarteirões do supermercado. Não havia como evitar, teria de ir andando. Ao começar a descer a rua, um rapaz de boa aparência apareceu ao seu lado, carregando um guarda-chuva. Sorriu para ela e disse, muito amável: "Boa noite. Parece que vai se molhar. Por que não me deixa ajudá-la?" Ele ergueu o guarda-chuva e manteve-a sobre a cabeça de Nancy. "É muita gentileza sua", disse ela, pensando que aquilo provava que alguns homens ainda eram cavalheiros. "Tem de percorrer uma distância muito grande?" 4 quarteirões. "Não estou com pressa. Posso acompanhá-la até sua casa." Nancy ficou comovida com a oferta generosa e a chuva aumentara. "Eu ficaria muito agradecida. Seria uma pena molhar sua linda roupa. Ele é mesmo encantador", refletiu ela. "Meu nome é Nancy Collins." Alan Simpson não havia mal nenhum em revelar o seu nome, pois a mulher não vivera por tempo suficiente para dizê-lo a alguém. Continuaram pelo quarteirão. As ruas estavam quase vazias, agora por causa da chuva. "Mora por aqui?" perguntou Nancy. "Não muito longe." Chegaram a uma esquina. "É por aqui", disse Nancy. A rua se encontrava completamente deserta. Tudo parecia inocente. Nada indicava que um macabro assassinato estava prestes a ocorrer. "Gostaria que eu carregasse suas compras?" indagou o homem. "Obrigada, mas posso aguentar. Estou acostumada." "O que você faz?" "Sou enfermeira, então deve trabalhar no hospital aqui perto." "Isso mesmo. E o que você faz?"
O homem sorriu. Sou o agente funerário. Nancy virou o rosto para fitá-lo. Agente funerário? É sim, estamos em profissões similares, não é mesmo? Ambos lidamos com a morte. Havia algo estranho na maneira como ele falou. Nancy começou a experimentar um ligeiro sentimento de medo. Cometera um erro ao aceitar a ajuda daquele estranho. Ele parecia bastante inofensivo, mas ela passou a andar um pouco mais depressa. O homem acelerou o passo para acompanhá-la, o guarda-chuva erguido sobre a cabeça de Nancy. Ela planejara convidá-lo para uma xícara de chá, como agradecimento por sua ajuda, mas agora concluiu que não seria uma boa ideia. Afinal, era um estranho. Nada sabia a seu respeito. Percorreram 2 quarteirões. Só faltavam mais 2 para o apartamento de Nancy. Estas ruas são muito escuras, comentou o estranho. E tinha razão. Os meninos gostavam de jogar pedras nos lampiões por diversão. Nancy já reclamara muitas vezes, mas a prefeitura não tomara qualquer providência. A chuva era cada vez mais forte, tangida pelo vento. Mais 1 ou 2 minutos e estarei em casa, pensou Nancy. O estranho parecia ter algum problema com o guarda-chuva. Parou e ficou atrás de Nancy por algum momento. Subitamente, ela sentiu uma pontada firme nas costas. Doeu tanto que soltou um grito e largou as compras. O homem a golpeara com a ponta fina do guarda-chuva. Mas o quê? O homem tirara um pedaço de corda do bolso e a passara em torno do seu pescoço. Pare com isso, berrou Nancy. Mas não havia ninguém para ouvi-la. A corda apertava-lhe o pescoço cada vez mais e ela começou a sufocar. Tentou lutar, mas o estrangulador era muito forte. Sorria para Nancy agora, enquanto apertava cada vez mais a corda. Ela sentiu que começara a perder os sentidos. Ele observou a luz se extinguir dos olhos dela e deixou o corpo cair na calçada. Virou o rosto da mulher para cima, a fim de que a chuva lavasse seus pecados. Tornou a guardar a corda no bolso e foi então que o estrangulador fez uma coisa estranha. Pegou a bolsa com as compras, recolheu o que se esparramara pelo chão e se afastou pela noite. Mantinha o guarda-chuva levantado, a fim de não se molhar. 10 minutos depois, estava em seu apartamento e largou as compras no balcão da cozinha. Planejara tudo com o maior cuidado. Depois de cada assassinato, sempre levava as compras da vítima, para que a polícia não descobrisse de onde as mulheres haviam saído. Não podia haver a menor dúvida a respeito. Era muito mais esperto do que a polícia. Começou a tirar as compras da bolsa. Achava divertido ver que as vítimas haviam planejado para o jantar. Desta vez, seriam um bolo de carne, batatas, uma salada e um bolo de chocolate. Adorava bolo de chocolate. E Alan Simpson começou a preparar o seu jantar. O corpo de Nancy Collins foi encontrado por um homem que deixara o escritório mais tarde e voltava apressado para casa. Ao constatar que a mulher estava morta, procuraram imediatamente um telefonema. Procurara imediatamente o telefone. Sentia-se tão nervoso que mal conseguia falar. É da polícia? Eu quero comunicar um crime. Ou pelo menos acho que é um crime. A mulher está morta. Que mulher? Encontrei o corpo caído na calçada. Venha depressa. Acalme-se, por favor, e me dê o endereço. O sargento Sekio Takagi chegou no local, num carro da polícia, 15 minutos depois. Mandou que os guardas isolassem a área. Olhou ao redor com o máximo de atenção à procura de pistas. Não encontrou nenhuma. Dava para perceber as marcas de uma corda no pescoço da mulher. Ela foi estrangulada, disse ele, mas a corda desapareceu. O rabecão chegou para levar o cadáver. Parecia não haver mais nada que Sekio pudesse fazer no local do crime. Deu uma última olhada ao redor e avistou um tomate na rua. Sekio pegou, contemplou em silêncio por um longo momento, como se pudesse lhe revelar alguma coisa. Isto é uma pista? Perguntou o detetive Blake. Sekio não tinha certeza. O tomate pertencia à mulher assassinada ou outra pessoa deixava cair na rua.
E o que a vítima estaria fazendo com um único tomate? Alguém sairia na chuva para comprar apenas um tomate? Não fazia o menor sentido. Enquanto pensava a respeito, Seco ouviu a chegada do carro e levantou os olhos. Havia repórteres, jornais ali e também equipes de TV com microfones e câmeras. Como souberam do assassinato tão depressa? Os repórteres começaram a gritar perguntas para Seco. É outro crime do estrangulador? Já sabe o nome da vítima? Tem alguma pista dessa vez? Não quero admitir que o estrangulador é esperto demais para você? A última indagação foi feita pelo repórter chamado Billy Cash, que trabalhava para um jornal sensacionalista, The London Chronicle. Billy Cash vivia escrevendo artigos sobre a mediocridade da polícia. Era baixo e feio, vestia um velho terno cinza. O sargento Seiko Takagi fez um esforço para manter o controle. A população pode ter certeza de que estamos enviando dados a todos os esforços para pegar o assassino. Isso significa que não há pistas, berrou Billy Cash. Seiko não disse nada sobre o tomate. Afinal, quem poderia saber se tratava ou não de uma pista? Uma câmera de televisão focalizou Seiko. Sargento, o que a polícia está fazendo para proteger as mulheres dessa cidade de novos assassinatos? Era uma pergunta difícil. Ele não podia falar demais, nem muito pouco. Se prometesse que as mulheres estariam seguras e ocorresse outro estrangulamento, ia parecer um idiota. Se admitisse que as mulheres de Londres não estavam seguras, criaria uma onda de pânico. Não estou autorizado a revelar o que estamos fazendo, declarou ele, porque isso deveria ser útil para o assassino. Está nos dizendo que espera capturá-lo em breve? A pergunta era de Billy Cash, mais uma vez. Tirem suas próprias conclusões, senhores e senhoras. E o sargento Seiko Takagi voltou para o seu carro e foi embora acompanhado pelo detetive Blake. Seiko Takagi sentia-se desolado com os rumores dos acontecimentos. Tinha pena da pobre mulher que acabara de ser assassinada e queria muito descobrir o responsável pelo crime, que queria deter o louco que vagueava pelas ruas, matando mulheres ao acaso. Como ele seleciona suas vítimas? Especulou Seiko. Onde as encontra? Como se aproxima o suficiente para matá-las sem que desatem a gritar ou saiam correndo? Era muito estranho. Será que o assassino usa algum uniforme, a fim de não parecer suspeito? Ou vive nas proximidades e conhece as vítimas? Ele não tinha respostas. O relatório da autópsia já tinha ficado pronto? Seiko esperava impaciente pelo relatório. Aqui está, sargento, mas não há nenhuma novidade, é igual aos outros. O homem tinha razão, o relatório era exatamente igual aos outros que Seiko já lera. A última vítima morrera de um estrangulamento. Havia marcas vermelhas no pescoço da corda que a sufocara. Havia também um detalhe peculiar, o mesmo que constatara de todos os outros relatórios, uma pequena equimose nas costas. A pele não fora rompida, o que indicava que a vítima fora cutucada por cima das roupas. Mas, qualquer que fosse o objeto, não era bastante forte para matar a vítima. É desconcertante, comentou Seiko, porque todas as vítimas teriam a mesma marca nas costas. E o que produziu essa marca? Ele não sabia a resposta. Outra coisa que o preocupava era o fato de o assassino sempre ocorrerem quando chovia. Já ouvira falar de loucos atacando durante a lua cheia. Supunha-se que a lua exercia algum efeito sobre seus sentidos. Mas por que o homem só matara quando chovia? Seria porque a chuva o deprimia? Ou haveria algum outro motivo? O sargento Seiko Takagi teve dificuldades para dormir naquela noite. Quando acordou, na manhã seguinte, sua primeira providência foi abrir o jornal na página de previsão do tempo. Sentiu um aperto no coração ao ler. Tempo nublado hoje, possibilidade de chuvas ao final da tarde. O assassino atacaria de novo pouco depois do seu último crime?